bem. Pode mandar o Eduardo entrar, Eduardo, pode, Eduardo é um gentleman, né? Esse médico político médico, né? Que é o nosso primeiro entrevistado de hoje. Ele já vai estar conosco aqui na nossa bancada e já eu começo a entrevista com ele. Como ele é médico, ele tem que dar bom exemplo. Por exemplo, que redundância. Ele já está com água, ele já entrou com uma garrafinha d'água, entendeu? E já a gente vai tomar um cafezinho Maratá, que é o melhor café que há. Então, antes de chamar a primeira matéria, eu já vou cumprimentá-lo, ele vai dar o bom dia dele também. É radialista, sabia não? É jornalista. Bom dia, Eduardo Amorim, doutor Eduardo, que prazer ter o senhor como primeiro entrevistado desse novo ciclo da nossa carreira no Rádio de Sergipe. Bom dia. Bom dia, Ferreira, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Prazer meu, Ferreira, passando aqui para lhe desejar boa sorte e que Deus ilumine aí na sua caminhada, nessa nova casa, né? Que é a casa de muitos sergipanos, a emissora que fez 67 anos de existência, muita história. Isso. Que contou o povo sergipano, que levou aos lares sergipanos. E boa sorte, meu irmão. Nessa sua trajetória, fiz questão de fazer esse testemunho antes de ir para o centro cirúrgico. Daqui a pouco já entro ali para ajudar as pessoas, é a minha missão também. Gosto do que faço, sou um privilegiado porque trabalho com o que gosto, no exercício diário da medicina, e é bom ter amigos como vocês aqui da Rádio Jornal. Bate palmas, boa sorte. Muito obrigado. Leve bom jornalismo, como sempre fizeram, para todos os cantos desse estado e além fronteira. Muito obrigado. Eduardo Amorim, já. Nós vamos começar a entrevista com ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhuma pergunta é censurada, nada. Mas veja, tem uma coisa que a gente exige: o respeito ao entrevistado, o respeito à linha do programa e o respeito aos próprios ouvintes. Pode perguntar o que você quiser, através de áudio, no máximo 40 segundos, não pode ser mais do que isso, senão não dá para a gente trabalhar. E aí pode mandar também a sua mensagem de texto para o 3024-7700. Acertei, né? 3024-7700. Agora, sabe quem mandou um recado para mim aí no YouTube? Já está o Padre Naldo, meu querido, vai ser o primeiro a utilizar aqui o nosso WhatsApp. Olha, muita gente mandou mensagem para mim. Muito obrigado a Gilvan Fontes, Carlos França, Benete Nascimento, né, Venâncio Fonseca, tantos e tantos colegas que mandaram mensagem, até do interior, Flávio Brasil, vereador de Estância. Nós vamos, ao longo do programa, vamos colocar assim, um por um, né, que mandou aí, saudando o nosso retorno aqui ao rádio. O mês do cliente Mix Mateus está com tudo. Esse mês é todinho para você que está no coração da nossa economia. E olha, amanhã tem a terça-feirão da fralda, com as melhores marcas para cuidar do seu bebê, com praticidade, organização e aquele precinho especial que só no Mix Mateus, só o Mix Mateus oferece para você, tá? E vem aí olha, vai ser muito legal. Barato de verdade no mês do cliente, dia 26 de setembro. Tá chegando aí. Ofertas de derrubar tudo, não perca. Quer receber outras imperdíveis ofertas direto no seu celular? Entre na nossa comunidade de ofertas no Zap. Salve aí o número 989920-20090. Ok, vou repetir aqui o telefone. 992020090, tá bom? O prefixo é o 98. Mande um oi e siga as instruções, escolha a loja e clique no link. Pronto! Agora você faz parte da comunidade exclusiva Mix Mateus, mês do cliente Mix Mateus. Você no coração da economia. Já tá no ponto aí, Mix Mateus. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, Eduardo me conhece, sabe disso, é o sentimento da gratidão, né? Eu, inclusive, escrevi um texto, daqui a pouquinho eu vou ler, sobre o dia do radialista ontem, tá? As pessoas que eu citei e que me deram a mão para chegar onde eu estou. Mas antes, eu vou colocar um cara que independente da política, é uma pessoa que eu gosto demais. Tem uma coisa que vocês nunca vão ouvir, eu falar mal de quem um dia eu falei bem. Ou falar bem de quem um dia eu falei mal. Isso você não vai ouvir. Sabe por quê? Que a gente respeita as pessoas
independente do cargo. Padre Naldo, meu querido amigo, que bom ouvi-lo. Hoje, 22 de setembro, um dia muito especial, em que temos o retorno do nosso radialista Carlos Ferreira, que retorna à Rádio Jornal, um momento muito importante, onde esse retorno traz, mais uma vez, uma grande esperança para o povo sergipano. Parabéns, Carlos Ferreira, parabéns, Rádio Jornal, com esse retorno de Carlos Ferreira, uma esperança para todos aqueles que têm Carlos Ferreira como um dos maiores radialistas, aquele que traz a esperança da voz do povo da Rádio Jornal. Parabéns, seja bem-vindo, Carlos Ferreira, de volta à Rádio Jornal. Aqui quem está falando é o Padre Naldo, ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Obrigado, Padre Naldo. Um grande abraço para o senhor. Tenho certeza que o Socorro já está morrendo de saudade com o que está acontecendo lá. Carlos França, radialista, jornalista, um dos mais importantes da comunicação do Sergipe, com quem eu tive o prazer de trabalhar em duas oportunidades, na Rádio Liberdade, de Heráclito Hollenberg, à época, e na TV Sergipe. Eu estava lá quando ele chegou. É verdade. Mas você é mais velho que eu. Não, é que eu comecei primeiro, entendeu? E França, quando chegou, eu já estava na TV Sergipe. Quer ver? Carlos França, que prazer, meu amigo, ouvi-lo. Alô, Carlos Ferreira. Aqui quem está falando é seu amigo e colega Carlos França. Estou mandando essa mensagem para você e para todos os seus ouvintes, para parabenizar a Rádio Jornal e todos os que ouvem essa emissora maravilhosa. Ferreira, estou muito feliz por ver sua volta nesse espaço, nesse horário nobre. Você não pode ficar fora do rádio não, Ferreira. Você é uma das grandes lideranças da comunicação do nosso estado. São 47 anos de comunicação. Olha, Ferreira, eu lembro quando eu comecei com você me dando lá umas orientações na TV Sergipe. Lembra, Ferreira? Lá no começo dos anos 80. Meu amigo, grande abraço para você. Sucesso em mais este espaço, viu? Sucesso. Eu tenho certeza que ficaremos cada dia mais bem informados com você. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, França. O que a gente ganha na vida é isso, né? As boas amizades. Pouca gente sabe. França entrou na TV Sergipe, eu já era da TV Sergipe, já dirigia a reportagem da TV Sergipe, e ele disse que eu não ensinei nada, não passei nada, apenas o acolhi, né, como fiz com muitos profissionais em muitas emissoras de rádio, jornal e TV. Obrigado, França. Deus lhe abençoe. Deputado federal, senador, né, médico, pai de família, né, esposo, pai, enfim, um cidadão de bem, acima de tudo. É o meu primeiro entrevistado de hoje. Tem a vinheta aí da entrevista? Tem. Porque eu já vou começar, embora eu tenha 10 minutos para ir para o intervalo, mas depois eu volto e continuo. Não vou perder tempo, tá certo? Vamos lá, meu querido Júnior, o entrevistado primeiro vai fazer história, tá? Estefânia está gravando aí, olha. O primeiro entrevistado da nova fase de Carlos Ferreira no jornalismo, na Rádio Jornal, a única onde eu não tinha ainda trabalhado. Agora, pronto, já fechei o ciclo, né? Todas as emissoras de rádio, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar. Cara a cara comigo aqui na bancada. Entrevista especial. Cara a cara com Carlos Ferreira. Sem censura. Entrevista especial na Jornal FM. A melhor e mais querida de Sergipe. Tenha certeza disso. E acompanha a gente aí pelo YouTube da rádio, tá? De novo, Matheus, Rádio Jornal 91,3, Espaço Livre. Ainda está se acostumando. Estou me acostumando. Mas vamos fazer. Aqui no meu programa, todo mundo fala. Eu vou precisar que alguém instale um microfone aí para quando eu falar, você falar no ar, a Aline falar, a Júnior falar. A equipe da a Aline não. A Aline, quando eu digo bom dia para ela falar no ar, ela fica assim, olha. Eu nunca vi um troço desse. Não, o operador do meu programa tem que falar. Se não falar, a gente troca. Eduardo Amorim. Independente de qualquer coisa, meu querido amigo, eu estou muito feliz em poder dizer aos meus ouvintes que esse primeiro entrevistado, além de político, de médico e tal, é um amigo que eu construí na minha vida particular. E hoje eu tenho a satisfação grande de ver a minha filha trabalhando com ele. Olha que coisa. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Bom dia.
e seja bem-vindo de verdade a esse nosso novo trabalho. Eu que agradeço, Ferreira. É um privilégio muito grande estar testemunhando esse momento aí na sua história, na sua vida. Você que já passou por muitos outros momentos, mas sempre recomeçando, né? Como é verdade, bom ter as oportunidades e nessa casa nova, e numa casa potente, né? E que casa, hein? Que casa que tem muita história, que já contou muita história, que já levou muitas notícias boas e ruins. Teve um amigo meu, Eduardo, que recentemente disse assim, deixa ele voltar para o rádiozinho dele. Aí eu voltei para o rádiozão. Olha o rádiozinho que eu voltei. Mas vamos lá. Você voltou para uma emissora poderosa, você voltou para um lugar poderoso. As ondas aqui não acabam ali não, vai longe, vai além fronteira. Passando aqui, amigo, é um privilégio muito grande, como já disse, desse seu primeiro dia, antes de entrar no centro cirúrgico, só você mesmo, para a gente vir aqui testemunhar. Obrigado. Obrigado pela essa oportunidade, por esse honroso convite, mas desejar boa sorte. Sei que você é uma pessoa muito cautelosa, muito responsável com o que faz, e quando faz, procura fazer muito bem, mesmo agradando a muitos e desagradando alguns, faz parte da vida, né? Verdade. O líder não é só para agradar a todos, é difícil agradar a todos. Muito. As pessoas são movidas por interesses diferentes. Isso eu compreendi ao longo da minha vida. Somos iguais nos direitos, né? Mas nos interesses não somos iguais. Somos movidos por interesses diferentes, cada um defende os seus valores. Mas o importante é que, onde quer que esteja, o respeito e a confiança sejam princípios realmente norteadores. Então, boa sorte, que Deus ilumine, sabedoria enorme aí da direção da emissora, Zé Rinaldo, toda a sua família, está lhe dando esse bastão, esse poder, e só dá realmente a quem é capaz e quem tem credibilidade. Obrigado. O senhor já está com o pé na rua, o senhor já está visitando, não pode agora a campanha, é pré-campanha, mas eu queria inicialmente o seguinte, está confirmada a sua pré-candidatura ao Senado e a futura candidatura, claro, esse negócio de pré, só no Brasil, candidatura ao Senado da República. A pergunta é, por uma boca só, a gente ouve em Sergipe, puxa vida, Eduardo Amorim, se fosse candidato a deputado federal, nem precisava sair de casa. Já estava com a eleição garantida. Mas o senhor preferiu o Senado, que é mais difícil, a gente sabe. Por que, senador? Eu gosto de coisas difíceis, eu gosto de desafios, mas não é por isso não, Ferreira. Eu acho que eu sou um cara como você, que sabe reconhecer as pessoas e a gratidão. Eu não estaria bem, e antes de mais nada, dizer que não tem eleição garantida para ninguém. Pode existir um favorito ou outro, mas isso não é garantia. Ontem o Flamengo era favorito perante o Vasco e não ganhou. Então, também não se esperava que o Palmeiras ganhasse de 4-1 do Fortaleza. Você vê que então existem favoritos, mas isso não é certeza de que a coisa vá acontecer. E eu não me sentiria bem, veja, estar concorrendo com alguns amigos. Cito aqui, com o Ícaro, com o delegado André Davi, com o Tiago de Joaldo, se ele não for o candidato ao governo, com o Ricardo Marques, com tantas outras pessoas aí do nosso grupo. Então, fui chamado para esse desafio, não tenho medo de desafios, diariamente sou desafiado. Como assim? Daqui a pouco eu entro para fazer uma anestesia para cirurgia cardíaca. Você pensa que é fácil? Não é fácil. As pessoas às vezes não entendem, ligam para mim, você não atendeu meu telefone, não dá para atender, minha amiga. Quando eu entro numa cirurgia, não dá para atender, muitas vezes não dá para olhar o WhatsApp, não dá para nada. Às vezes não dá nem para comer, tempo para comer, para essas coisas. E principalmente quando você uma cirurgia complexa, como a cirurgia cardíaca, onde a nossa fila no SUS era gigante. Hoje ela já é bem menor, praticamente não existe. Você tem seus exames, mas já foi de quase 1.000 pacientes, Ferreira. 5 anos atrás, quando eu retornei dos mandatos e voltei ao centro cirúrgico, era de quase 1.000 pacientes.
e só operava 150 por ano. Então, significa que muitos morriam pelo caminho, sem a oportunidade de ter ali o seu coração consertado. Hoje não. Hoje praticamente é zero, mas isso é fruto de muito trabalho, Que coisa boa. de uma equipe obstinada, conduzida pelo doutora Márcia, doutor Hilton, E vivam cirurgia, hein? doutor Roberto Cardoso, doutor Wilson, doutor Ivan, doutor Luiz Rafael, Flávio. doutor Luiz Flávio, doutor Teles lá do outro lado, no Hospital do Coração. Então, uma equipe obstinada. E todos filhos da casa, ou seja, com grande maioria, a doutora Leila, grande maioria com residência aqui mesmo, se especializaram aqui mesmo, foram para fora fazer outros cursos e a gente está ali para ajudar. Então, sou movido para desafios, não tenho medo de desafio. Quem se prepara, quem estuda, que tem história, quem está do lado da verdade, não tem que ter medo. Né? Essa coisa da PEC da blindagem, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Eu sou contra qualquer tipo de privilégio para qualquer político, parlamentar, prefeito, ex-prefeito. Tem que ser em primeira instância mesmo, não pode ser diferente. E se ele falou mal, se ele caluniou, se ele difamou, tem que responder. Como tem que responder qualquer cidadão. Essa PEC da blindagem não tem que ter não tem privilégio. necessidade nenhuma, né? Não tem pra que isso. ter privilégio. Então, O Brasil é o país da impunidade, nós estamos criando mais mecanismos. Aí pra- você, em nome da defesa dos que defendem a verdade, você vai proteger bandido, você vai proteger realmente quem se apodera da política para fazer o que não deve. Isso aí. Então, sou contra, eu já disse, respeito quem pensa diferente. Claro. Né? Eu, em 2014, fui escolhido o melhor senador do Brasil, e não com qualquer nota, com nota 10, mas naquele mesmo ano não venci o governo do Estado. Também tivemos em seguida, dizem vocês jornalistas, os piores governos de toda a história de Sergipe. Sei respeitar, mesmo discordando, sei respeitar, e essa é a minha história. E veja, quando eu terminei os mandatos, fui pedir emprego a político, governador, prefeito, voltei para o centro cirúrgico, fui reaprender. Sua filha é testemunha. Poderia, né, senador? O senhor teria espaço Poderia, em cargos públicos. uma experiência que tem, fui chamado para grandes escritórios de advocacia, pelo conhecimento que a gente tinha do mundo em Brasília. Não quis também ir para o lado da advocacia. Voltei para a medicina, fui reaprender, fui estudar muito, fazer muitos outros cursos. E hoje faço o que gosto, é desafiador. E a política é esse instrumento diferente. Na medicina, daqui a pouco eu vou operar, só cabe um na mesa de cirurgia. Então a gente só consegue ajudar um de cada vez. Mas na política você pode ajudar milhares de uma vez só. Veja aí essa luta que a gente travou há uma década atrás, do Hospital do Câncer. Né? Isso, vamos falar sobre então, isso já. você vê que valeu a pena. Demorou, Mas né? chega, né? Mas está chegando. Demorou, mas está chegando. Como valeu a pena ter plantado essa semente. E temos outros desafios. Digo a você que nunca estive tão preparado para um desafio como esse. Digo a você que nunca estive tão preparado para exercer qualquer mandato como estou agora. E se tiver essa oportunidade, tenha certeza que uma coisa farei igual: honrar o povo sergipano como eu honrei das outras vezes. Não se envolver em coisas escabrosas. Eu sempre digo isso às pessoas: eu sempre votei no senhor, sempre escolhi o senhor. Pois sabe que o seu voto, se tiver uma parede ali do Hospital do Câncer, foi com ele, foi com o seu apoio, essas coisas todas. Então, sigamos. Política é importante, mas não é a coisa mais importante da vida. É apenas uma missão. Como é a missão? O exercício diário da medicina, fazer uma anestesia, tirar a dor de uma pessoa, fazer ela dormir e depois, com a ajuda de Deus, fazer ela acordar de novo sem dor e ter seu organismo ali restaurado, sua saúde restaurada. É um privilégio muito grande, Ferreira. Então, não tenho nada a reclamar, né? Só não gosto de desafios, a gente enfrenta. Traição é difícil você se preparar e enfrentar. Mas sigamos, Deus é bom, Deus é Pai, por isso que a gente está aqui. E você, como disse aí, né, quem imaginava que um dia você fosse passar
pelos microfones dessa tão importante emissora. 67 anos, né? 67 anos. É muita história para o povo de Sergipe. Senador, eu recebi um texto aqui, eu vou para o intervalo já, viu, Júnior? Eu sei que nós estamos em cima do intervalo. Eu vou ler esse texto na íntegra, na íntegra. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou tirar do cara bonito e botar no cara feio. Agora você ficou com uma imagem, né? Estava um cara tão simpático, galã e tal. Mas vamos lá. Nasce um projeto vencedor, como sempre foi em cada caminho por onde passou. Não venho aqui desejar sorte, pois vencedores não precisam dela. Todos já têm a certeza do sucesso. Parabenizo a garra, o empenho de sempre e o amor que o meu pai, Carlos Ferreira, dedica a esse fantástico meio de comunicação que é o rádio. Agora é só aguardar para, mais uma vez, colher os frutos do profissionalismo em algo que ele faz, entre aspas, ele colocou aqui, brincando, com a coragem de poucos e o talento de raros. Deixo também um abraço ao senador Eduardo Amorim, um cara diferenciado. Realmente quem o conhece sabe. Não poderia ter sido melhor escolha para a primeira entrevista dessa nova jornada. Parabéns, pai. Estarei aqui, um pouco mais longe dessa vez, mas acompanhando, ajudando como puder e torcendo como sempre. Carlos Augusto. Puxa vida. Legal. Quase você me faz chorar, Carlinhos. Aí é muita emoção. Puxa vida. Né? É difícil resistir a isso. O Carlinhos, claro, foi convidado para fazer parte da equipe. Mas, senador, ele tem um comportamento, sabe, tão respeitoso, tão nobre, que me deixa muito feliz, mesmo sem ele estar na minha bancada. Ele disse, olha, pai, eu não tenho como lhe acompanhar agora, porque a missão que eu estou desenvolvendo não permite que eu esteja. E eu o convidei, Aline, para que ele fosse. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Mas Carlinhos foi entrando, foi na Rede Ilha que ele começou comigo, há 10 anos atrás. E ele foi entrando, e se especializando, fez curso, enfim, se tornou um radialista profissional, um profissional de mídia hoje, muito disputado, trabalhando inclusive para governos fora do estado de Sergipe. E eu disse, eu quero você na rádio para você ser, a partir de agora, o meu comentarista político. Você vai estar, porque eu não quero mais arenga com ninguém, você que está novo, você aguenta essas arengas. Mas um menino muito, muito preparado, e ele não me surpreendeu. Mas ele disse, eu sei que o senhor gostaria que eu estivesse com o senhor, eu gostaria de estar com o senhor. Mas a função que eu exerço hoje não me permite. Me deixe fora, eu vou estar nos bastidores lhe ajudando. Mas, meu pai, eu não tenho como, dessa vez, aceitar o seu convite. Sensatez. Que coisa, né? Sensatez. Equilíbrio, maturidade, sabedoria, né? Então, uma pessoa chega nesse estágio é sinônimo de evolução. É aquela história, eu já posso me aposentar, porque esse menino vai dar sequência. Obrigado, Carlinhos. Te amo, viu? Eu vou para o intervalo comercial, coisa rápida, na volta vamos continuar falando com o Eduardo Amorim. Eu tenho 2 entrevistas com Tiago de Joaldo, né? Uma antes e uma depois. É verdade. Ele pediu desculpa pelo voto. É um gesto nobre, né? É um gesto nobre. Quando você erra, dizer assim, me desculpe. É verdade. Nobreza. É um gesto nobre. Muita nobreza. Saber que reconheceu E corajoso. 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 Então nós vamos ouvir. Coerente. Vamos ouvir o Joaldo quando ele era a favor e agora que ele é contra a PEC. Todo mundo tem o direito de mudar. Tá bom? Somente quando é mudar para melhor. Intervalo comercial, meu caro Júnior, e eu volto já. Sergipe é destaque nacional.
Ok, voltamos, são 7h09 e direto para Renato Nogueira, com vinheta e tudo. E na volta, Eduardo Amorim vai responder a seguinte pergunta, 2 pontos. Como está o bloco de apoio à sua futura candidatura? Os partidos que estão somados. Como ele vai disputar, inclusive com tantos candidatos, tantos concorrentes, né? Então, Eduardo vai falar um pouco mais da política especialmente, ok? Agora vamos a Renato Nogueira fazendo a sua estreia no nosso time e também na Rádio Jornal. Renato Nogueira. Renato, é você. Bom dia, Carlos Ferreira, novamente. Gostei da vinheta, viu? Do Renato Nogueira. Oi. Muito bem produzida, gostei. Gostou da vinheta? Que legal, Gostei. que bom. Carlos Ferreira, rápido. Eu sei que o doutor Eduardo Amorim tem os seus afazeres como médico, mas a gente não pode interagir com a população, com os ambulantes, já que seria essa a nossa primeira pauta. A Prefeitura de Aracaju pretende criar um local específico para que os ambulantes, principalmente os ambulantes que estão aqui na Praça João 23, na Rua Santa Rosa, em outros lugares espalhados pelo centro, possam ter um local concentrado para comercializar a sua comercialização. Mas a gente já, desde as 6 horas da manhã, que eu circulo aqui pela rodoviária velha, no entorno, e ouvindo alguns ambulantes, a maioria, pelo que eu percebi, não concorda com essa alternativa que a Prefeitura está apresentando. É o caso do Kleber, que está aqui ao meu lado. Ele já vinha me relatando que a maioria não tem concordância, ele também não, mas ele mesmo explica os motivos, né, Kleber? Qual é a opinião de vocês sobre essa transferência? A transferência é porque lá, no momento de chuva, lá enche, alaga tudo. Eles dizem que não alaga porque a gente não pegou um período chuvoso. Se pegar um período chuvoso, sempre alagou ali. Agora só que ele quer tirar a gente de uma hora para outra. Ele disse que já tem 5 meses que está nesse batido, não. A gente veio pegar a notificação um mês anterior, que eles veio que quer botar a gente lá no mercado, e ali é um lugar que não dá certo pra gente. O espaço da banca é 2 metros. Uma quantidade de mercadoria que a gente trabalha por 2 metros, não dá de jeito nenhum, que não vai poder botar nada embaixo, é tudo em cima das bancas. E ainda tem outro porém. Eles querem R$5 todos os dias, se lá no mercado paga R$36 mensal. Como é que esse Arculino, ele fala que foi a prefeita que quer botar lá? Ele quer botar, isso aí só está beneficiando só ele, porque ele é o dono da banca. R$5 cada banca, que eles falam que tem 400 bancas, vai dar R$2.000 por dia, por mês, dá quanto? É muito dinheiro, e pra gente, nós pagar R$5 todos os dias sem vender nada. Vocês têm conversado com os representantes da prefeitura? Não tem como conversar não. Quando chega lá que teve essas reuniões, só fala ele, não deixa ninguém falar. Quando alguém vai dar uma opinião, ele diz, se continuar assim, nós vai parar a reunião. Então a gente não tem direito a opinar nada, só ele. Eles é X que vai fazer isso e acontece, mas não é assim. A gente é pai de família e trabalhador. O Kleber, nós estamos, só para que os ouvintes entendam, nós estamos exatamente em frente ao antigo prédio do INSS, que é um prédio que está destruído, deteriorado, né? E o Kleber tem a banca de frutas dele aqui na frente. Você consegue, com essa comercialização aqui todo mês, sustentar sua família? Está com medo de não conseguir mais? Como é que está isso na sua cabeça? Desde do dia do momento que eles iam tirar a gente, eu não estou nem conseguindo dormir direito, porque eu tenho dívida para pagar. Eu tenho 3 filhos para dar de comida, moro de aluguel, pago o aluguel. Quem vai pagar o aluguel tem que ser eu. Não é eles não estão olhando o lado da gente, só estão olhando o lado deles. Eu mesmo não concordo com isso. Eu já tenho 32 anos que trabalho aqui no centro de Aracaju. Vim trabalhar com 12 anos, eu tenho 44 anos. Aqui nesse local você está há quanto tempo? Aqui eu tenho 12 anos aqui. 2 gestões de Edivaldo e já passou do outro prefeito que a gente fala que ninguém nunca mexeu. Pronto, tá bom. Muito obrigado, viu, Kleber? Carlos Ferreira, a opinião é geral, né? Nós temos outros ambulantes, mas em decorrência do tempo, porque nós marcamos também de entrevistar o diretor de espaço público, Bertolino Menezes, e nós daqui vamos ao encontro dele para saber mais informações, inclusive os ambulantes que estão aqui já estão ligados na Rádio Jornal, porque querem ouvir quais as respostas e como será esse encaminhamento. Tá bom, Carlos Ferreira?
Excelente. Obrigado, Renato. Um abraço para você já. Renato vai ouvir. Ferreira. Oi, estou ouvindo. Antes de eu sair do ar, eu tenho uma pergunta para o doutor Eduardo Amorim. Ah, claro. Muito Posso bem. fazer? Muito bem. Eu esperava isso de você, mas antes eu dizer o seguinte. Renato, se der tempo hoje, se não amanhã, a gente vai ouvir os donos de lojas aí dessa área e, claro, vamos ouvir a prefeitura. Todos os lados. Pois não, Renato? Ô, doutor Eduardo Amorim, eu quero saber do senhor. O senhor foi senador, na época que era senador, foi candidato ao governo e volta com essa nova pré-candidatura ao Senado. No grupo que o senhor faz parte, há um número muito grande de grandes políticos, né, com mandato, inclusive. Existia o deputado Tiago de Joaldo, quando saiu da base do governo, ele saiu dizendo com a pretensão de ser pré-candidato a governador. Mas a gente nota, né, quem tem um pouquinho mais de experiência nota, que a circulação do Tiago de Joaldo, na verdade, é para tentar a reeleição a deputado federal. Ou seja, não existe espaço vazio na política. Não seria o caso, e já passou pela cabeça do doutor Eduardo Amorim, na verdade, concorrer ao governo do Estado? E como está sendo discutido isso dentro do seu grupo? Quem será o candidato a governador? E aí são duas perguntas: quem será o candidato, se existe essa discussão, e se o doutor Eduardo Amorim não pensaria nessa possibilidade. Obrigado, Ferreira. Nós voltamos daqui a pouco das ruas de Aracaju. Boa, Renato, boa. Pois não, doutor. Obrigado aí pela pergunta, Renato. Mas veja, tem coisas na vida que a gente passa e aquele sentimento que já deu a contribuição. Eu me preparei muito para ser governador do Estado. Estudei muito, sabia quantas escolas, quantos militares, quantos professores, onde cada um estava, quantos servidores. Olha, Renato, estudei muito. Foram 8 anos de dedicação, de empenho, de confecção de projetos, enfim. Mas, sem respeitar a vontade, sobretudo do povo, mesmo não discordando, digamos assim, em alguns momentos. Então, esse sonho eu não carrego mais, não tenho mais essa pretensão. Tenho dito isso várias vezes ao nosso bloco político. O senhor não tem sonho de ser governador? Não, isso não passa mais pela minha cabeça. Já dei a minha contribuição nesse sentido. Posso ajudar no legislativo, sim, e ajudar muito, como a gente sempre fez, mas governador, acho que o bastão eu já passei. Passei para Valmir, passei para outros, e aí que venham outros. Uma vez eu li uma frase no livro, eu gosto muito de ler, de aprender, sou ávido para isso, e nunca esqueci. Só acredite no líder que constrói outros líderes. Então, se você olhar o exemplo de Cristo, ele soube construir outros líderes. Teve aí os seus discípulos, seus apóstolos, e eles saíram mundo afora propagando seus ensinamentos, aquilo que ele viveu, aquilo que ele pregou. Por isso que o cristianismo está vivo até hoje, em todos os cantos desse planeta. Mas tem líder que não sabe construir outros líderes. Então, tem hora que a gente tem que saber passar o bastão. O cargo de governador é hora de vir outros. Foi assim com o Valmir de Francisquinho, em 2022. Percebi que era ele a pessoa mais preparada para vir para aquele desafio. E ele estava preparado, tinha feito uma excelente gestão lá em Itabaiana, e depois aconteceu o que aconteceu. Ganhou o 3º colocado, né? E agora a gente está aí, depois com Emília, né? Todo mundo achava que eu ia ser o vice-prefeito de Emília, achava que ia ser secretário de saúde de Emília, fazia muitas especulações, muitas explorações, apanhava também por isso. Você vê que nada disso concretizou, porque a gente sabe onde pode, como deve contribuir, e a política é uma missão, é um mandato com dia e hora para terminar quando o povo lhe entrega. Então, não tenho mais esse sonho, Renato, não que não estivesse preparado, repito, me preparei muito, foi pouco não, foi muito, né? Mas se respeitar a vontade popular. Quanto a Tiago de Joaldo, ele veio com o que impressionou para a gente foi a humildade com que ele veio para o grupo.
ele não impôs absolutamente nada, se colocou à disposição para ser qualquer coisa, ser deputado federal, ser deputado estadual, ser o que o grupo necessitasse e ser candidato ao governo. Então, você vê que nas primeiras pesquisas apareceu ele lá embaixo, com 1%, 2%. Você vê que vem crescendo e é um nome também preparado, que conhece a realidade de Sergipe e se coloca à disposição. Mas que bom que a gente tem no nosso time outros nomes. Nunca esquecer do nome de Valmir, né, que é aí um dos primeiros da fila, se não o primeiro da fila. A própria Emília, né? A própria Emília também, né? Então, e tantos outros nomes. Que bom. Então, agora, uma coisa eu aprendi, Renato, e aprendi depois da eleição de 2010. Em 2010, quando eu tive mais votos que o governador na época, as pessoas já diziam nas ruas, nos hospitais, em todos os cantos, não, você é o próximo candidato ao governo, o próximo candidato... O que foi que aconteceu? Eu apanhava todos os dias, era agredido diariamente nos diversos meios de comunicação. E naquela época eu não respondia tanto, usava o silêncio, se foi certo ou se foi errado. Hoje eu percebo que foi uma estratégia errada. Deveria ter respondido. Eu dizia isso ao senhor. Por isso que hoje eu não levo mais lixo para casa, como diz no popular, não levo mais aforo para casa. Deixou de ser padre? Não, nunca fui padre. Eu sou uma pessoa respeitosa, sei tratar com a educação, mas sei para ir bom combate, sei para ir para a guerra também. Tenho uma frieza de ir para a guerra, tenho dúvida disso. Agora, em qualquer situação, procuro, qualquer desafio que eu tenho na minha vida, numa cirurgia, num hospital, em qualquer lugar, procuro me preparar. Como eu já disse, me preparei para ser governador do Estado e me preparei também para estar no Senado. E não é à toa que eu fui escolhido o melhor senador do Brasil e com nota 10, mesmo sendo oriundo de um estado pequeno e estando naquela época num partido pequeno também, sendo o único. Mas trabalhava muito. Escolhi um gabinete na ala das comissões, onde ia para todas as comissões, corria para lá, para cá, e muitas vezes você testemunhou isso, e ajudava muito o meu país e, sobretudo, o meu estado. Então, eu aprendi em 2010 que aquele pensamento que tem lá no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, eu sou muito de decorar a Bíblia não, mas procuro, na medida do possível, viver e leio isso. Não saio de casa sem fazer as minhas orações, sem fazer os meus pedidos a Deus, que nesse dia eu possa fazer a melhor anestesia, que eu possa ajudar a pessoa da melhor maneira possível, que eu possa dar aqui uma boa entrevista, levando sempre a verdade. Peço sim, já fiz as minhas orações hoje e digo que estou preparado para outros desafios, mas o bastão aí já foi passado e que bom que temos no nosso bloco outros nomes. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Três mudanças na história política de Sergipe que eu não vou esquecer nunca. Mudança que eu digo não, preferência. Trocaram o pastor Antônio por Valdevan 90. Veja, pastor Antônio foi candidato a deputado federal, um homem íntegro, seríssimo, inteligentíssimo. Aí Sergipe deixou ele aqui e levou para Brasília Valdevan 90. Olha como o povo sabe votar. Segundo, preferiram Jackson Barreto, governador, do que Eduardo Amorim. Um cara campeão de processo, uma loucura. Aliás, no debate, é por isso que a educação do doutor Eduardo muitas vezes passa do limite. Porque eu vou te contar, num debate Jackson e Eduardo, e Eduardo deixar Jackson passar para o povo de Sergipe, que o corrupto era ele. Você imagine, né? Que loucura é essa? Enfim, e a terceira, me perdoe, viu? É porque a minha opinião você pode não concordar. Aí vem a eleição do deputado estadual. Tiraram o Irã Barbosa e elegeram o Linda Brasil. Olha a diferença. Eu nunca... O povo tem que aprender a votar.
Pô, tem que aprender a votar. Mas, deixa eu ler aqui, senão, sem comercial não dá, tá certo? Vamos lá. Wilson Tavares, tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Daqui a pouquinho o senhor vai falar sobre esporte, né? O seu Vasco, o seu Vasco ganhou, não, empatou. Quase. Empatou. Já é uma vitória, porque vai perder pro Flamengo assim, eu vou te contar, viu? Já, já. E agora eu quero falar de um assunto sério com vocês, afinal, quando se trata da nossa saúde, temos que tratar com seriedade. Tem um produto que há um tempo atrás eu resolvi adquirir e quero compartilhar com vocês, porque realmente ajuda e ajuda muito. Você que às vezes se sente meio indisposto, inchado, principalmente com dores, você precisa tomar o Bom na Hora Pro Nobis, da Bona Nutri. Produto sensacional, produto de alta qualidade que realmente tem resultado, e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto com quem entende. Senador Eduardo Amorim, nosso entrevistado especial na primeira edição do programa Espaço Livre. Já já eu vou colocando também as pessoas que estão mandando mensagens e perguntas para Eduardo, e também você que mandou mensagens saudando a nossa estreia. Senador Eduardo Amorim, a pergunta que eu fiz antes de ir para o intervalo. Qual é a base de apoio que o senhor tem? O senhor é conservador, o senhor terá apoio dos conservadores, dos bolsonaristas. Qual é a trilha que o senhor vai seguir e quem é que vai estar nessa base de apoio com o senhor? Veja, isso é uma construção. Confesso que uma das grandes incentivadoras para essa nossa caminhada, para esse novo desafio, é minha amiga Emília. Emília. Eu sei que Emília precisa desse apoio, dessa representatividade lá em Brasília. Ela precisa realmente de uma pessoa que possa abrir portas, né, nos diversos ministérios. E esse caminho eu conheço muito bem. Meu Natal, meu Réveillon, meu São João, enquanto os outros vinham para casa, eu ficava para lá, batendo a porta, raspando o tacho no orçamento da União para trazer para os diversos municípios. Isso eu aprendi, ensinei a outras pessoas a fazer isso, a outros parlamentares a fazer isso, e assim a gente vai ajudando ao nosso estado e aos diversos municípios sergipanos. E hoje, né, naquela época o orçamento da União era 3 bilhões, hoje é mais de emendas, hoje é mais de 60 bilhões. Quanto era a época? Na época era 3, 5 bilhões. 3 bilhões. Hoje é quase 60 bilhões aproximadamente. Então, orçamento da União para as emendas. Para as emendas. Que você pode conseguir. Então, o Sergipe hoje recebe mais de 1 bilhão de emendas impositivas, não impositivas. Metade desse investimento na saúde. Então, eu sei que posso ajudar muito, não só a nossa capital, que é, como o próprio nome disse, é a cidade cabeça do nosso estado, mas os diversos municípios. E essa experiência, esse caminho, a gente sabe muito bem, e a nossa amiga Emília, sua gestão precisa também, e tenho certeza que está preparado para isso. Mas os demais apoios a gente vai construir no nosso dia a dia. O senhor tem o PL como base de apoio? Já tive, né? PL já foi. Ah, é verdade. Já Puxa vida. fomos. Tomaram ou não? Tomaram. Tomaram. Então, foi na tora. Foi na tora mesmo? Foi na conversa, mas a vida é assim, ninguém no plano estadual é dono de partido é apenas um instrumento, partido nunca mandou em mim. Primeiro, os princípios que eu adotei para a minha vida, depois, lógico, o partido, a Constituição impõe, é importante demais. Tem que ter o partido, claro. Tem que ter o partido, né? Por isso que Emília, nosso bloco, precisa de um partido grande, com... Emília não fica no PL? Com uma história. Bom, essa é uma decisão que... Valmir não fica no PL? Valmir já disse que não. Não. Emília? Isso é uma coisa ainda que ela está refletindo, haverá tempo para isso, né? As eleições ainda no ano que vem, mais de um ano, mas até início de abril você tem tempo para mudar. Quem está no executivo pode mudar, quem está no legislativo também não pode mudar, é a lei, coisa que eu não concordo muito, né? Eu acho que
essa coisa do voto proporcional, isso já foi no nosso país e no mundo. Não cabe mais para a nossa história. Isso começou, eu como gosto de estudar, como já disse, isso começou lá na Bélgica, em 1906, para equilibrar ali a balança política naquela época na Europa, antes da Primeira Guerra Mundial. Já teve a sua função no nosso país, hoje não. Hoje tem que ser o mais votado. Deixa você ser o mais votado e não ser o parlamentar. Cabe mais isso, né? Não cabe mais isso. Pelo amor de Deus. E você usar os outros como escadinha para atingir um coeficiente eleitoral, isso já foi, tudo. Mas quando é que vai acontecer isso no Brasil? Acho que quando tiver uma nova... Ou quando o povo aprender a votar? Isso tem que ter uma nova reforma eleitoral importante. Tem que ser. Isso não existe. O que é que a democracia, mano? Qual o princípio maior da democracia? Que deve prevalecer a vontade da maioria. A vontade aí da a maioria vota, vota, o cara tem 500 votos, o outro tem 2 e se elege. Acabou, e o que se elege. O senhor está no PSDB? Hoje estou no PSDB. E vamos ver. Que um dia já tomaram também, depois devolveram. Devolveram. Quando eu entreguei numa condição viável, com a melhor sede, com estúdio de rádio e televisão, auditório, com o dinheiro em conta, guardava o dinheirinho ali, economizava, investia em equipamentos. Quando recebi com uma montanha de dívidas. Mas vida que segue. Quem fez essa dívida, senhor? Deixa pra lá. Eu gosto de falar da vida dos outros, deixa pra lá. Recebi com um monte Mas falar em vida dos outros, o deputado federal Rodrigo Valadares, na eleição municipal, a esposa dele, Moana, que hoje é está vereadora, ela recebeu o apoio dos, como chamam, os amorins, né? Não foi fácil. Não foi fácil convencer ou não teve esse apoio? Não, teve muito apoio, mas não foi fácil, tanto é que não foi fácil convencer a galera, a turma dos candidatos ali a aceitar o nome dela. Mas o argumento que ele usava, porque se imaginava que ela fosse estourar de votos, digamos assim. Aí os outros candidatos fosse utilizar os outros como escadinha para isso, né, para se eleger. Mas o argumento que se ouvia dele é que não, ela vai atingir o coeficiente facilmente. Qual o coeficiente? Coeficiente eleitoral. Era quanto? Eu acho que nessa eleição foi 14 mil, mais ou menos. Vai atingir facilmente 14 mil votos. E foi por esse argumento que levamos para a turma, mas não foi fácil. Compramos uma briga enorme para acolher o casal, né? E foram acolhidos, bem acolhidos, né? Mas foi eleita com a ajuda dos outros, com o voto dos outros, para atingir o coeficiente, e depois aconteceu o que aconteceu. Mas vida segue, vamos para frente. Essa história, eu acho que, para mim, já ficou no passado. Eu acho que o grupo está tomando aí a sua decisão, capitaneado por Emília, por Valmir, que são os maiores líderes do grupo nesse momento, são os detentores dos maiores mandatos nesse momento, e vamos ver o que vai acontecer. Temos tempo para corrigir. Mas o senhor se sentiu traído? O senhor, Edivan? Todos nós, acho que todos. Foi traição? Não, todos nós, sem nenhuma dúvida. Tudo foi bem articulado, bem planejado. Como é que ele conseguiu convencer a direção nacional do PL, depois de tantos anos que Edivan estava à frente do partido, e de repente abriram a guarda 18 anos. 18 anos. 17, 18 anos. Qual foi a estratégia usada por ele? Com certeza no dia a dia ali, no ouvido de Bolsonaro, da família Bolsonaro, participava dos movimentos, muitas vezes não convidava nenhum de nós, eles não participam de nada, o que não é verdade, né? Não éramos convidados, não tinha nada disso, nem eu, nem Emília. E ele dizia lá que só ele é quem prestigiava Bolsonaro. Mas você sabe que já foi vermelho, já foi verde, hoje é azul. Então do jeito. O senhor disse recentemente que a próxima a ser traída é a Emília. Por quê? Não. Você tem dúvida que em 2028, se Emília for candidata à reeleição, ele será um combativo contra ela? Nenhuma. Caramba. Então o senhor acha que o Rodrigo vai enfrentar a Emília nas urnas? Eu não tenho nenhuma dúvida.
Vai trair Emília? É da índole dele, é do estilo dele, é do caráter dele. Você ouviu, né, Stefani? Ouviu aí. É aquela história de que do sapo e o escorpião, estou cansado de repetir isso. Essa é boa. De que o escorpião precisando atravessar o rio, mas não sabia nadar, perde a carona nas costas do sapo. O sapo, mas você vai me picar e vai me matar. Não, eu vou fazer isso não. Depois, no meio do rio, pica, o sapo pergunta: por que você fez isso? É da minha natureza. Então, cada um tem a sua natureza. Tá vendo? Cada um tem o seu Rodrigo caráter. Valadares, segundo Eduardo Amorim, tem a natureza de escorpião. Então, venenoso, Então, cada um tem a sua história. Caramba. Muita gente tem as coisas construindo com esforço. E outros têm por oportunismo. Então, se aproveitou desse momento aí do Bolsonaro, do bolsonarismo, dessas coisas, e deixou o vermelho e transitou, foi pro azul. Todo mundo sabe dessa história. Não estou dizendo nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Então, foi pro azul. Não que. Rodrigo Valadares foi apoiado. O que ele quer dizer é o seguinte: Rodrigo Valadares foi apoiado pelo PT, era lulista, em 2018, recebeu o voto do PT. Em 2018, acho. Isso. 2018, e Rogério Carvalho. Nós estávamos no segundo turno apoiando Bolsonaro. Ele era petista. Primeiro turno, meu partido tinha candidato, que era Alckmin, mas no segundo turno todos nós apoiamos Bolsonaro, e foi eu que acolhi Bolsonaro no antigo PSC em 2016. Eu era senador, ele veio para o PSC, depois ele teve uma divergência dentro do partido, ele saiu e eu também saí, e eu fui para o PSDB e ele foi para o PSL. Aí ele foi candidato. E o PSL aqui era Tarantella, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, que também fez uma manifestação na época contra ele. Contra o Rodrigo, foi. Disse que o Rodrigo passou a perna nele. Foi. Uma manifestação forte. Então, naquele momento, todos nós fomos no segundo turno Bolsonaro. A vida passou, né? E agora ele foi para o PTB, com o apoio de todos nós. Aconteceu também o que aconteceu, as coisas todas, enfim. Mas eu não quero repetir, eu prometi a algumas pessoas, vou ser sincero aqui, vou até externar, prometi a algumas pessoas que algumas pessoas do meu bloco político, se ele estiver ouvindo, estou aqui ressaltando. Bota a culpa em mim. Que não devo mais estar repetindo essa história. Vamos olhar para frente. Eu sempre fui um sujeito de olho para frente. Você fez uma lista aí dos pré-candidatos ao Senado. Não gosto de olhar tanto para trás quem é. Gosto de olhar para frente. Por isso que Deus fez e colocou os nossos olhos na frente, na fronte, para você olhar para frente. Por isso que é difícil você fugir de um traidor, porque geralmente o traidor vem pelas costas. Mas o adversário está na sua frente. Então você combate, se defende, contra-ataca, ataca, mas ele está na sua frente. E talvez por isso que o ditado popular diz que o adversário merece, mesmo que derrotado, algum respeito, né? Mas o traidor, nenhum respeito. Então, a vida segue, estamos prontos para esse desafio. E vou procurar aqui cumprir um pouco o que eu prometi ao meu bloco político, que esse assunto já foi. Eu vou para o intervalo e aí na volta os últimos 10 minutos da entrevista para que ele possa se dirigir aos seus amigos e lá dar aqui a anestesia, né, o homem, né, entendeu? Lá no Hospital Cirurgia. Mas aí eu vou para o intervalo comercial, ok? A gente volta com a despedida dele aqui. Eu, infelizmente, não posso colocar os ouvintes todos. Se eu colocar um, aí vão ficar com raiva. E por que não? Então, tem muitas perguntas para o senador, mas eu não tenho como fazer isso. Mande as perguntas aí para o nosso assessor, para nossos amigos, e responderei um por um na medida do possível. Pode ter certeza. Me passa, Tiago, né? Milton. Por que, Tiago? Porque depois tem Tiago de Joaldo que vai falar aí. O antes e o depois de Tiago de Joaldo. Bom demais. Diga aqui, Milton, por favor, você é jornalista. Qual é o contato que a pessoa pode utilizar para deixar as perguntas para Eduardo Amorim? Por favor, bom dia, Milton. Bom dia. Hein? A equipe passa direto para a gente. Pode passar para a produção. Entendi. Para a Aline, a Aline passa. Aí a produção passa para você. E eu respondo pessoalmente. Entendi. Depois.
Feito. Tranquilo. Intervalo comercial, eu volto já. E aí nós vamos colocar mais 2 pessoas saudando ao retorno de Carlos Ferreira ao rádio e as despedidas de Eduardo Amorim com a última pergunta que nós vamos fazer aqui no programa. Ok? Vamos lá. Sergipe é destaque nacional na Irresponsabilidade. Carlos Ferreira. Muito bem, são 6h41. Não é assim, 7h41, é a idade. Muita emoção. Eduardo Amorim. O senhor, como última informação e também pergunta, mas aí já o senhor aproveita para se despedir, até porque ele vai fazer uma cirurgia agora, participar de uma cirurgia agora. Eu quero dar testemunho de que na época eu estava trabalhando com o Eduardo Amorim e muito próximo dele. E eu fui um dos que levei algumas equipes para o interior para coletar assinaturas para a construção do Hospital do Câncer em Sergipe. Então, tudo começou com o Eduardo Amorim. Interior, foi uma loucura tal. Ele, como senador, como deputado federal, enfim, ele mandou muito dinheiro para Sergipe. Algum dinheiro voltou, o outro, não sei o que aconteceu, sumiu, evaporou. Só Deus sabe o que é que fizeram com tanto dinheiro. Mas agora o Fábio Mitidieri chega no governo e está concluindo o Hospital do Câncer. Fábio é seu adversário hoje político. Mas o senhor deve estar feliz com o resultado de tanta luta que o senhor empreendeu. Com toda certeza demorou. Podia ter vindo muito mais cedo, principalmente com uma doença tão grave, né, e tão agressiva. Só quem tem um parente, Matou um governador à época. Um governador, um ex-senador, Zé Eduardo também teve. Isso. Então, câncer, veja, ele não ataca só uma pessoa, ele ataca toda uma família, um grupo de amigos, é muito triste. Quem tem convênio, tem um plano de saúde, recorre aos hospitais privados, que pode ter um atendimento razoável. Quem não tem, muitas vezes, vai para os corredores. Naquela época era muito pior. Hoje não, porque hoje a gente tem o Hospital de Lagarto, que foi uma luta nossa também, e tem um hospital de cirurgia que ressuscitou das cinzas, digamos assim, e presta um excelente serviço na parte de oncologia e não só de oncologia. Sou testemunha disso, estou lá
quase todos os dias vendo, trabalhando, ajudando em serviço de qualidade. E que bom que agora vamos ter, depois de quase 15 anos, o hospital de Sergipe, que fica lá anexo ao USE. Foram muitas emendas durante meu mandato de senador. Todas as minhas emendas de bancada eram direcionadas para o Hospital do Câncer. Né? Muita luta, muita coleta de assinatura nas ruas, no shopping, nas feiras, em tudo que é lugar. O objetivo naquela época era sensibilizar. As emendas não eram impositivas como são hoje. Hoje é muito mais fácil, né? Então, que bom, 15 anos depois, tardiamente, mas que bom que está chegando e vai poder ajudar as gerações daqui para frente. E que chegue logo, que o governo do Estado possa entregar e que a gente possa partir para outros desafios na área da saúde, especialmente aqui em Sergipe, como o Hospital de Clínicas, o Centro de Diagnóstico por Imagem, porque você não trata se você não tiver o diagnóstico, você só trata se você conhecer o diagnóstico, e na grande maioria das vezes, 90% das vezes, esse diagnóstico vem por algum tipo de imagem. Isso. O médico, o especialista tem que ver para saber o que é, para poder tratar, para poder recomendar o melhor tratamento possível. Por isso que eu defendo um prédio, né, com vários andares, onde as pessoas possam se internar para fazer ali o seu check-up, para fazer os seus diversos tipos de exames. Hospital de clínicas. Seria um hospital de clínicas e do lado ali um centro de diagnóstico por imagem, onde as pessoas poderiam marcar sua ressonância, sua tomografia pela internet. E não é falta de dinheiro, não venha mais com essa desculpa de que é falta de dinheiro, porque a gente sabe que não é falta de dinheiro. É prioridade. Sergipe recebe, como eu já disse, mais de 1 bilhão de emendas, boa parte delas na saúde, né? E agora com a venda da DESO, tem dinheiro para isso também. Eu não teria vendido, mas já que vendeu, eu disse ao próprio governador, construa o Hospital de Clínicas e o Centro de Diagnóstico por Imagem. Com certeza você vai poder mudar a história da saúde pública de Sergipe. Exatamente. Eu diria que na história da saúde pública de Sergipe, 3 momentos. A construção do Hospital de Cirurgia, 100 anos atrás, 99 anos atrás, para ser preciso, quando o doutor Augusto Leite, naquele momento, a cirurgia estava surgindo, a anestesia, o antibiótico, e a novidade na medicina era a cirurgia. Então, ali foi uma semente importante. Você vê que hoje são quase 1.000 cirurgias realizadas naquela unidade hospitalar que passou momentos bons, ruins, enfim, e vive um momento diferente hoje, bem melhor. Um outro momento importante, a criação da Universidade Federal de Sergipe, a Faculdade de Medicina, é uma história que começou no final, meados da década de 50, está vendo que eu gosto de estudar as coisas, de ver a história, e depois foi concretizada ali na final da década de 60, início da década de 70. Então você pôde, né, criar com a Faculdade de Medicina, você tinha os próprios médicos formados aqui mesmo, como eu, sou um exemplo disso. Sim. E Dr. Teles e tantos outros. Depois, o terceiro momento importante na história da medicina sergipana, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, a construção do Hospital João Alves, o USE, que a gente precisava de um hospital de urgência, e Dr. João, ex-governador desse estado, teve essa percepção e construiu o USE, que passou a servir para tudo, não só para urgência, para oncologia, para trauma, para clínica, para absolutamente tudo. Era a última instância para muita gente, principalmente, lembrando que 85% do povo sergipano não tem plano de saúde e muitas vezes para lá. E eu dizia ao governador, seja você, eu oposição, mas de forma respeitosa, seja você, governador, o construtor, o responsável por esse quarto momento, né? Qual era o quarto momento? A construção do Hospital de Clínicas e do Centro de Diagnóstico por Imagem. Mas não foi. Mude a história da saúde sergipana. O senhor fala sobre Jackson, isso? Falei para Mitidieri. Para Fábio Mitidieri. Né, agora no Forró Caju. Tá. Sergipe vendeu sua última grande empresa. Vendeu a Energip, não lembro de nenhuma sala de cirurgia ter sido construída. Vendeu agora a DESO, que eu repito, não teria vendido,
Por quê? Porque, para mim, a coisa mais essencial que a gente tem na vida é água. Não se vive sem água. Você se vive sem comer algumas semanas, mas sem beber água você não vive alguns dias. Então, e a água ela ainda não é universalizada. Nem todas as casas desse estado ainda têm água disponível e tratada como se deve ter, mesmo morando no estado ladeado, rodeado, mapeado por diversos rios, diversas bacias hidrográficas. E a bacia hidrográfica, a água é tão importante para a vida da gente que está até na nossa bandeira. As 5 estrelinhas que estão ali significam as nossas bacias, as nossas fozes, melhor dizendo, as nossas fozes. Então, está até incrustado na nossa bandeira estadual. E eu dizia, já que vendeu, deixe um legado aí, especialmente na área da saúde, que seria a construção do Hospital de Clínicas, que se você for no corredor do USE, você vai ver que boa parte daqueles pacientes são pacientes clínicos e que precisa de um UTI, precisa de um atendimento mais especializado, não é cirurgia. E estão ali porque não tem uma outra oportunidade. Senador, muito obrigado de coração pela sua participação no nosso programa. Que Deus abençoe o seu caminhar e que possa lhe abençoar, continuar abençoando o senhor, sua família. Pelo que eu senti aí, parece que já fumaram o cachimbo da paz com o Valmir, está tudo bem com a Emília e tal. Parece que a oposição... Dou meu testemunho aqui. Valmir tem sido muito correto, muito sincero, muito verdadeiro. Divergir, a gente diverge até dentro de casa. Claro. Mas Valmir, nesse episódio do PL. Do PL, tem sido muito cabra e muito batedor. Não fico onde o grupo estiver. Foi oferecido a ele, sim, né? Não foi oferecido a Emília, mas foi oferecido a Valmir, a oportunidade dele presidir o partido, e ele não quis, em respeito, né? Poderia ter assumido, todo o grupo estaria satisfeito se fosse ele ou se fosse Emílio, mas só ressalto aqui, abre esse parênteses para ressaltar que Valmir foi muito correto com tudo isso. E Emília também. Emília também sempre disse que fica onde o bloco todo ficar. Vamos aguardar, Obrigado, vamos aguardar os próximos capítulos. Vida que segue, não é verdade? Vida que segue. Deus não dá a oportunidade todo dia. Olha você aí. Já andou, já percorreu tantos caminhos, está aqui de novo como um jovem experiente, recomeçando. Começando, sim, mas juventude, que eu estou dizendo, com a sua disposição. É a pessoa, você juntar disposição, motivação que você tem com a experiência que muitas vezes a juventude não tem, realmente é um privilégio muito grande. E eu digo a você, eu vivo o meu melhor momento. Então, se eu tiver que ser chamado para um desafio como esse, tiver uma oportunidade como essa voltar a ser um parlamento, pode ter certeza que se eu já contribuir, vou poder contribuir muito mais pela experiência, pela maturidade, pela oportunidade que Deus tem nos dado aí no nosso dia a dia. Obrigado, Ferreira. Seja feliz. Senhor. Parabéns aí toda a sua equipe. A Aline, que foi insistente, mas é importante nesse dia. Parabéns, Estefânia. Júnior Soares, obrigado aí. Obrigado. Renato Nogueira lá na rua. Renato, um abraço aí e parabéns. É desafiador, viu? Acordar cedo, fazer a pauta, né, Aline? Que todo dia isso, agora isso. As pessoas pensam que é facinho. Não é fácil. Não é fácil, não. Encontrar realmente as notícias para levar no dia a dia, mas sei que vocês estão preparados para esse novo desafio. E parabéns à emissora, a direção da emissora, que soube escolher muito bem essa equipe. A Zé Arinaldo, que soube escolher muito bem toda a família do Zé Arinaldo. Eu conheço bem e mando aqui um abraço pela grande escolha. E o eterno Alia, o Wilson Tavares. O Wilson Tavares. Eu acho que ele tem a idade dessa emissora. É verdade. É a cara, essa emissora é a cara de Wilson. É verdade, aqui, verdade. É o dia a dia. Mas eu admiro essas abnegações, esse compromisso, esse empenho das pessoas, especialmente aí de vocês. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos ali trabalhar. Isso.